Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de Ouvidores de Vozes aqui do portal EducaPsi. Eu sou Eduardo Augusto Leão e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês a respeito do que seria isso ouvir vozes, né? Afinal, ouvir vozes, tá, e eu com isso, né? Então hoje nós vamos nessa primeira aula passar um pouco por cima desse conceito de ouvir vozes, a maneira como eu trabalho com a questão de ouvir vozes é um pouco diferente do modelo tradicional. Então nessa primeira aula nós vamos poder ver os primeiros conceitos, poder começar já a repensar a respeito de ouvir vozes e de repente ver se vocês se interessam a aprofundar ainda mais a respeito dessa temática. Tá bom? Bom, então começando, falar um pouquinho do que a gente vai falar hoje, tá? Primeiramente, quem sou eu? Acho que isso é uma coisa muito importante, não só pela formalidade da apresentação, mas porque vocês vão ver ao longo do curso que poder saber quem são as pessoas e a história delas é muito importante na maneira como eu trabalho, tá? Então aqui tá rapidinho um pouquinho, né, de quem sou eu. Eu sou Eduardo Augusto Leão, eu sou psicólogo pela USP de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Tenho mestrado, né, sou mestre em saúde mental, também pela USP daqui de Ribeirão Preto. E eu sou membro do Intervoz, que é a rede internacional dos ouvidores de vozes desde 2015. Tá? Eu vou contar para vocês um pouco hoje dessa trajetória dentro do Intervoz, o que é isso do Intervoz, para vocês poderem entender um pouco melhor. Então vamos lá. Então separei aqui alguns tópicos para a gente falar hoje a respeito dos ouvidores de voz. Então, qual que é a necessidade da gente pensar outra abordagem para o fenômeno de ouvir voz? Porque afinal, peraí, você que está aqui me ouvindo provavelmente vem de alguma formação em saúde, né, para estar fazendo parte aqui do portal EducaPsi e com certeza já tem uma abordagem assim mais profissional, acadêmica sobre as vozes, né? Então, por que será que eu teria que repensar essa abordagem? Nós vamos falar disso um pouco hoje. Nós vamos falar também uma questão complicada que é, será que sempre que alguém escuta voz isso é um problema? No todo do curso nós vamos falar um pouco mais com profundidade dessa questão, mas hoje nós também vamos tocar um pouco nesse assunto. E vamos falar do modelo do recovery, que é uma coisa que tem na literatura científica estrangeira, mas que aqui no Brasil tem muito pouco ainda, né? Poucos trabalhos ainda trabalham com essa perspectiva, apesar dela moldar boa parte dos serviços na Inglaterra, na Europa como um todo, né, em principais centros da Europa e nos Estados Unidos. Então nós vamos ter uma aula só para o recovery, mas hoje eu vou já dar uma pincelada no que eu estou chamando de modelo do recovery, apresentar para quem não conhece, porque isso tem muito a ver com a maneira que eu trabalho com os ouvidores de voz. E por último, pensar assim, então, onde é que estão esses ouvidores de voz? Né? Porque a gente tem uma tendência a pensar que os ouvidores de voz assim, é uma coisa muito escassa, muito longe da nossa realidade. E talvez não seja. O objetivo que eu tenho com a aula de hoje é que a gente possa, quando terminar, pensar assim, poxa, será que eu sei mesmo algo sobre as vozes? Será que a preparação que eu tive na minha formação foi suficiente para eu entender toda a complexidade dessa questão, né? E também que a gente possa se implicar nessa relação com as vozes, tá bom? Então vamos seguir. Então para começar a gente vai pensar um pouco a respeito das vozes, né? Eu trouxe aqui dados da literatura, né, na área. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que quando a gente está falando de prevalência, né, que significa quantos sujeitos passam por essa experiência numa população, né, qual que é a previsão da ocorrência desse fenômeno, isso é uma coisa muito difícil de ser precisa, né? Então, assim, eu trouxe aqui 3 estudos que são
revisões na área, né? Existem diversos estudos a respeito da ocorrência de vozes, né? Mas eles são muito diversos. Então, existe já um certo consenso que essa prevalência é algo difícil de ser percebido, né? E aí esses autores, eles apontam alguns porquês, né? Eles tentam pensar alguns porquês disso. Então, o primeiro deles é o estigma, né? Tem uma dificuldade metodológica nesses estudos de prevalência com as vozes, porque muitas pessoas não se reconhecem como ouvidores, porque tem um estigma, ou seja, um preconceito muito grande em se colocar como tal, né? Um outro problema desses estudos é que muitos deles colocam as vozes como um problema. E apesar da gente já ter dados consistentes de que não necessariamente isso é verdade, né? Ou seja, algumas vozes claramente são problemas, mas outras não são, existe um viés de resposta aí nesses estudos de presumir que as vozes seriam um problema, e isso dificulta achar uma prevalência, né? Os estudos, por exemplo, esse estudo do Bevan de 2010, ele acha desde dados de 70% a 6%, assim, então uma variabilidade muito grande que nos estudos epidemiológicos a gente acaba tomando isso como um desafio metodológico muito mais do que esses dados serem precisos, né? Quando tem uma diferença muito grande dos dados de prevalência, né? Bom, um outro estudo aqui que foi tentar separar as características da ocorrência de vozes em populações que estão em tratamento psiquiátrico e pessoas que não estão em tratamento psiquiátrico, e o dado que eles tiveram é que essas duas populações que escutam vozes, as vozes têm características muito similares. Então esse já é o primeiro ponto que eu penso aqui com vocês. Por que será que algumas vozes levam as pessoas a tratamentos psiquiátricos e outras relações com as vozes não levam a tratamentos psiquiátricos, né? Acho que esse já é um ponto que a gente está aqui tentando pensar hoje. Bom, outros estudos, né? Esse estudo do Jones de 2014 também é um estudo, é uma revisão, e ele fala de que, assim, alguns dados dão a impressão de que a prevalência das vozes é maior na população que não está em tratamento psiquiátrico do que a população que está em tratamento psiquiátrico, né? E ele sugere uma ideia de um contínuo fenomenológico. O que ele quer dizer com isso? Que essa apreensão que a gente tem de estar ouvindo voz ou não estar ouvindo voz, por exemplo, em diagnóstico diferencial a gente tem isso às vezes, né? Então, por exemplo, faz lá a entrevista com o paciente, né? E aí, tá ouvindo voz? Sim, sim ou não, né? Então, o Jones e o grupo nele aqui de estudo, né? Eles apontam essa possibilidade da gente poder pensar com mais clareza, né? Com mais degraus, vamos dizer assim, esse fenômeno, que não seja só tem ou não tem aparecimento das vozes, né? Que esse fenômeno de voz poderia ter vários graus, e da importância disso como uma forma da gente estudar, assim, da gente ter mais claro qual que é a prevalência envolvida, tá bom? Bom, então assim, em geral, quando vou dizer disso, que as pessoas estão aqui, né, a gente pensa assim, quais são os entendimentos de quem está ouvindo, né? Como aqui na aula a gente não tem essa possibilidade, eu trouxe aqui, da minha experiência, alguns entendimentos a respeito das vozes, né? São alguns entendimentos comuns, né? Como eu disse, esses entendimentos são coisas que nós vamos aprofundar durante o nosso curso, mas eu achei importante, já como o objetivo da nossa aula hoje é poder repensar o que são as vozes na nossa sociedade, eu achei interessante a gente pensar diferentes sentidos para as vozes. Então,
Um sentido que é muito comum, né? Acho que dentro da psiquiatria é muito trabalhado, que é isso não é real, se não pode ser sentido por outros, né? É uma ideia de uma alucinação auditiva, né? Até os trabalhos, as revisões muitas vezes buscam nas bases de dados como alucinação auditiva porque vozes não são palavras-chave utilizadas em muitos artigos, né? Então, esse é um sentido, um entendimento que se tem a respeito das vozes. Um outro entendimento é que a voz seria uma inspiração, né? Eu vou falar mais para frente disso, né? Outro seria um sintoma psiquiátrico, então, para fazer um diagnóstico, né? Então, se a pessoa está escutando voz, aquilo configura ou desconfigura um diagnóstico, né? Então, seria um sintoma de um transtorno. Existe um entendimento de uma influência espiritual, independente do background, né? do contexto que a pessoa está inserida. Então, se está em uma religião ou em outra, né? Pode ser entendido como uma influência de um espírito, de um obsessor, né? Ou o demônio influenciando ela, ou Deus, ou um anjo, né? Então, existe um entendimento bastante forte, também ligado à religião e a rituais, que é esse entendimento das vozes como influência espiritual. Aqui dentro do Intervoice a gente vai trabalhar com isso, nós vamos ter uma aula específica para diferenciar isso. Algumas pessoas entendem as vozes como uma companhia, né? Assim, só dizendo rapidinho para vocês, é muito comum que a gente tenha esse entendimento, principalmente nas crianças que têm amigos imaginários, né? É muito comum que os pais entendam essa experiência de ouvir voz como uma companhia, né? E também, aqui estou falando também um pouco já da experiência que eu tenho com os grupos, um outro entendimento possível é dessas vozes como aviso de emoções. Então, as vozes vêm para dizer de emoções que a gente está passando e que a gente não está percebendo ou não está dando atenção que necessitava, né? Esse é um outro entendimento. Existem vários outros entendimentos, mas esse eu tentei separar alguns entendimentos que são mais comuns, né, na minha prática com as vozes, tá bom? Bom, então assim, eu queria aqui propor uma reflexão para vocês, né? Porque eu estou dizendo disso tudo, mas eu queria saber assim, e vocês? Né? Por que eu estou pensando isso? Porque o setting, ou seja, aonde a gente está, proporciona ou favorece uma visão específica das vozes, né? Então assim, nós estamos aqui dentro da plataforma EducaPsi, né, que é uma plataforma para profissionais da saúde. Muito provavelmente, e é por isso que eu escolhi essa como a primeira aula do curso, muito provavelmente, por mais que a gente tenha, por exemplo, experiências com as vozes num âmbito religioso, como a gente está num contexto que é um contexto da saúde profissional, é muito comum que a gente afaste da nossa cabeça essa possibilidade e que a gente molde o nosso entendimento das vozes muito baseado em discursos ou da psicologia ou da psiquiatria, né? Discursos mais tradicionais. Então, assim, é muito comum que vocês tenham já sentido algo como as vozes e deixado de lado. Então, eu vou pedir para vocês pararem um instante. Pode pausar aqui o nosso curso e pense, né? Se você já escutou alguma voz, se você está escutando. Bom, se você já fez isso e voltou, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Essas perguntas são muito importantes para que a gente possa pensar a respeito das vozes, tá bom? Então vamos lá. Então vamos pensar assim. Vamos supor que na sua reflexão você pensou, não, nunca escutei nenhuma voz, tá bom? Estou falando disso porque na minha experiência com os ouvidores, muitas vezes alguns profissionais vêm até o grupo, né, de ouvidores, e no começo eles entendem assim, não, nunca escutei voz, né, porque estão dentro desse setting em que quem escuta a voz é quem está em tratamento psiquiátrico. E eu estou bem, estou me sentindo bem, então
não passa pela minha cabeça, tá ok? Então, nós vamos trabalhar isso melhor depois, mas vamos pensar o seguinte agora. Imagina que você está ouvindo uma voz agora, nesse momento. Aonde é que vocês iriam? Se vocês estivessem ouvindo uma voz, vamos supor assim, para facilitar. Vamos dizer que é uma voz que narra a sua vida, que ela não diz coisas negativas, nem te deixa estressado, mas ela diz. Então, por exemplo, vamos supor que a minha voz diria para mim assim agora: o Eduardo está falando para os alunos do EducaPsi. Tá bom? Então, vamos imaginar essa voz e aí vamos pensar. Se você estivesse ouvindo uma voz dessa, para onde vocês iriam com ela? A quem que vocês diriam? Né? Então, pensar assim, ó. Será que se você levasse essa voz para o serviço que você faz parte, como é que isso seria visto? Lembra que essa voz não está causando estresse em você, tá? Se você dissesse para um familiar que você escuta a voz, imagine então que seja uma voz que converse e que você responde para ela. Daria para dizer para aquele amigo, né? Ou você teria receio do que essas pessoas pensariam de você? Tá? Bom, estou falando isso porque essa é uma situação que todos os ouvidores passam. Quando a voz aparece, eles precisam ver o que eles vão fazer com aquilo, né? Eu costumo brincar no grupo, né? Todo mundo já tem essa fala até, que assim, a estratégia com as vozes campeã, assim, número 1 de vezes que ela é feita, né? Assim, mais frequente e com menor eficácia é essa aqui: solidão e guardar segredo a respeito das vozes. Então, olha, eu posso dizer com clareza, todos os ouvidores que eu conheci, quando começaram a ouvir a voz, a primeira coisa que eles fizeram é: não quero saber, não sei o que é isso, não, para, né? Assim, negar para eles mesmos até um certo limite. Quando não era mais possível negar que eles estavam ouvindo, eles não diziam para ninguém. E aqui eu estou falando do estigma a respeito de escutar vozes. Lembrando, eu não estou negando que existam vozes que são problemáticas mesmo. Mas lembra que no nosso exercício aqui de reflexão, as vozes não eram problemáticas. Tá? Então, aqui, eu não acho que ouvir voz necessariamente é um problema. Mas vamos supor que a gente está aqui no setting da saúde, então ouvir voz é um problema, tá? Aqui nós adicionamos 2 problemas, que é a solidão e ter que guardar segredo a respeito das vozes. Tá bom? Então, acho que é importante que vocês pensem nisso, porque muitas vezes a gente vê do lado do profissional só e não pensa como isso poderia ser do ponto de vista experiencial, né? Assim, como é que a pessoa experimenta isso? Apareceu a voz e eu preciso lidar com isso. Algumas pessoas acabam passando por isso, não só por um preconceito, mas porque elas tentam dizer para as pessoas e elas não são bem recebidas. Tá bom? Bom, mas afinal, onde estão essas pessoas, né? Não é isso? Então vamos pensar um pouco desses ouvidores e como que eu cheguei nisso. Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que essa abordagem, ela é uma abordagem advinda da prática. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Existem pesquisas na área, mas ela não é uma abordagem que veio de um modelo teórico e que depois se transformou, foi testada na prática, né? Ela é uma abordagem que ela foi percebida na prática e aí construiu-se um modelo teórico baseado no que foi percebido na prática, tá bom? E daí nasce o Intervoice, tá? Que é a Rede Internacional dos Ouvidores de Voz. Nós vamos ter uma aula específica para dizer da história do Intervoice,
né? E para dizer da história das vozes, né? Como ela é entendida com o passar do tempo. Mas hoje eu queria dizer para vocês um pouquinho de como isso aconteceu lá na origem, tá? Como eu estava falando, é uma abordagem que veio da prática, né? Como isso aconteceu? Do contato do Mário Suomi, que é um psiquiatra, e da Sandra Escher, que era outra profissional do serviço, que fizeram uma parceria com a Patsy Reg, que era uma paciente do serviço, tá? Então, o Mário ele estava tratando a Patsy por muito tempo e ela ouvia vozes e ele já tinha tentado de tudo, isso na década de 80 na Holanda, tá bom? Não se preocupe em gravar isso porque nós vamos ter uma aula só para dizer desse começo, tá bom? E aí, o Mário já tinha tentado de tudo. E eu tenho certeza que se você está aqui no meu curso, muito provavelmente você já passou por isso. Você já tentou usar a abordagem tradicional da psiquiatria para tratar alguém que escuta a voz e sentiu que aquilo ali não foi suficiente, né? Veja, aqui eu não estou criticando ou dizendo que a minha abordagem é melhor que algumas outras. Algumas pessoas se beneficiam das abordagens tradicionais. Eu só estou dizendo que na prática o que a gente vê é que as abordagens mais tradicionais elas não se importam em analisar as vozes, né? Nós vamos falar isso mais adiante. Mas o que o Mário Suomi foi justamente isso. Ele perguntou para a Patsy, quando ele não sabia mais o que fazer, ele foi para a Patsy e perguntou: Patsy, o que você acha que são essas vozes? O que você acha que dá para fazer com elas? E por sorte, a Patsy pensava muitas coisas a respeito das vozes. Então isso alterou a percepção que ele tinha. E o Mário percebeu que ele precisava ouvir de quem escuta a respeito da experiência, ao invés de deduzir o que seria aquilo. Tá bom? Acho que esse é um outro ponto muito importante que eu queria contar para vocês hoje. E que é uma das coisas de por que eu acho que a gente precisa de uma outra abordagem para pensar as vozes. Tá bom? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho, que tem a ver com isso, de dois modelos, né? Eu falei que eu ia falar do modelo do recovery, né? Assim por cima, nós vamos ter uma aula para isso. Então, primeiro nós vamos falar do modelo de cura, né? Que é onde se embasa boa parte dos cuidados mais tradicionais. Provavelmente você que está me escutando foi moldado nesse modelo, né? Então, aqui nós estamos pensando as vozes, né? Então, a voz o que é para o modelo de cura? É uma doença a ser curada, um sintoma a ser curado, né? Então, enquanto a pessoa está ouvindo voz, ela não está bem, né? Se a gente pensar dessa maneira, o interesse por saber o conteúdo das vozes termina quando eu descubro o que a pessoa tem. Então, vamos supor assim, que a pessoa vem e eu converso com ela e aí, fazendo essa relação, eu penso assim, bom, se ela está escutando voz, acho que ela tem esquizofrenia, tá? Um exemplo, a esquizofrenia não é o único transtorno que é ligado com, dentro do DSM, que é ligado com ouvir voz, né? Então, a partir disso, eu estabeleço o tratamento e vocês entendem que a partir desse ponto, eu não preciso mais saber nada sobre as vozes. Porque isso não vai alterar em nada a maneira como eu trato. Esse é o modelo da psiquiatria mais tradicional. Tá? Eu não estou dizendo aqui que os psiquiatras fazem isso, mas é o jeito como a psiquiatria como um todo vê, independente do profissional. Né? E aqui eu queria ressaltar também o papel da medicação, que muitas vezes olha o ser humano como um ser biológico a ser acessado quimicamente. Então, qual que é a ideia desse modelo de cura? Bom, se a pessoa está ouvindo vozes, essa voz precisa ser retirada. Não é isso? Então, eu dou uma medicação para ela, talvez um antipsicótico, e isso vai ser retirado. E eu não preciso saber se essa voz, que impacto essa voz tem na pessoa, na vida dela, o que ela faz com isso, tá bom? Então, quando que eu sei que alguém foi curado?
Não é? É muito comum dizer assim que a pessoa que tem esquizofrenia ela não pode ser curada. Não é? Então, o modelo de cura significa o quê? Ela só estaria curada quando ela, no caso das vozes, por exemplo, quando ela deixasse de ouvir voz. E ainda que ela parar temporariamente de ouvir voz, isso vai ser sempre entendido como ela está em remissão. Não é que ela foi curada. Tá? E aí, o modelo do recovery, depois eu vou explicar melhor para vocês na aula específica dele, mas ele vem muito influenciado pelos movimentos das pessoas com deficiência, nos Estados Unidos principalmente, em que, por exemplo, entende recovery, né, que é recuperação, não como um sintoma a ser curado, uma doença a ser curada, mas como restabelecimento dessa pessoa para a vida. Tá? Então aqui eu vou falar rapidinho sobre esse modelo de recovery para vocês entenderem a necessidade de uma outra abordagem. Então ele não é voltado para a remissão dos sintomas, porque tem pessoas que se recuperam dentro desse modelo do recovery e continuam escutando as vozes, que para a psiquiatria é um sintoma, tá ok? Por outro lado, existem pessoas que deixam de ouvir a voz, por exemplo, talvez pela medicação. A medicação ela não funciona para todas as pessoas, no sentido de tirar as vozes, mas para algumas sim. Só que a pessoa não melhora, apesar de estar sem as vozes. Tá? Então, para o modelo de recovery, no caso das vozes especificamente, que é o que eu estou tratando com vocês, não só toma as vozes como um fenômeno humano, um fenômeno do ser humano, como valoriza e investigar o que essas vozes estão dizendo, qual que é a característica delas, que hora que elas aparecem, por quê? Porque dessa maneira, investigando a característica das vozes, nós vamos poder lidar com elas e poder devolver para a pessoa alguns pontos que são importantes para o restabelecimento dela, para longe desse modelo biológico de equilíbrio biológico da mente. Tá bom? Tá, eu fiz uma citação aqui de um artigo que fala sobre o recovery, né? Pus até ele... É uma citação direta, né? Porque é uma revisão também bibliográfica, que é uma revisão sistemática, desculpa, que foi feita dos artigos a respeito de recovery, tá? Não é sobre voz, mas então, olhando para todos esses artigos, ele tentou achar temas que têm a ver com recovery, em todos os artigos já publicados sobre recovery. Então, ele destacou 5 parâmetros que a gente pode pensar como, assim, se a gente está agindo nisso, quer dizer que a gente está promovendo o recovery, né? Então, um deles é a conectividade, né? A pessoa se sentir conectada com o mundo e consigo mesma, né? Esperança e otimismo a respeito do futuro. Acho que esse é um ponto fundamental, porque é muito comum que as pessoas que escutem vozes, quando elas passam por uma avaliação, alguns profissionais, infelizmente, tiram dela toda a esperança e otimismo sobre o futuro dela. Muitos ouvidores que eu conheci já disseram que, quando avaliados, as pessoas dizem: sua vida acabou, sua vida agora é tomar remédio e não fazer nada. O que eu acho uma tragédia. Tá? Identidade, né? Eu não acho que alguém deva ter como identidade única de vida ser, por exemplo, esquizofrênico, ou ser alguém com TAB ou com borderline ou qualquer tipo de transtorno. Eu acho que, se a gente tem um transtorno, isso faz parte da nossa identidade, mas ela de forma alguma pode ser totalmente nossa identidade. Então, poder trabalhar a nossa identidade, quem a gente é para além do transtorno e para além de uma ou outra experiência que a gente tem, é fundamental para o recovery, né? E aí achar um sentido para a vida, né? E principalmente, eu acho, né, no caso das vozes, empoderamento, né? Devolver para a pessoa a possibilidade de pensar a própria experiência. Então, pensando lá no caso do Marius Home com a Patsy, é a gente imaginar que, quando o Marius Home pergunta para ela o que ela acha, ele está também devolvendo o poder para ela a respeito da experiência dela.
Coisa que dentro da saúde mental a gente muitas vezes não faz, ou não percebe a importância, né? Então, se eu sou profissional e eu sei o que é isso, e você não sabe nada sobre isso, por mais que pareça algo, eu tiro de você o poder que você tem sobre você mesmo. Tá bom? Então, o modelo do recovery tem muito a ver com devolver e empoderar as pessoas que passam por essa experiência. Tá bom? Tá, então vamos lá, né? Tá bem legal, Eduardo, é isso aí que você tá falando, mas você conhece alguém que escuta a voz? Né? De novo, como hoje é uma aula mais de reflexão para a gente repensar, né, essa relação com as vozes que a gente tem. Então, eu queria que você pensasse, se você conhece alguém que escuta a voz, né? Pode pausar o vídeo aí, voltar. Bom, então, como eu falei, nós vamos parar para pensar um pouco, tá? Igual nós fizemos a respeito se a gente estivesse escutando essa voz, nós vamos parar para pensar um pouco a respeito se a gente conhece alguém que escuta a voz, né? Pedi aí para vocês fazerem essa atividade, né, de parar um pouquinho o vídeo e pensar, né, se vocês conhecem ou já conheceram alguém que escuta a voz, né? E aí eu vou pedir para vocês o seguinte, vamos pensar um pouquinho. Quando você parou o vídeo aí para fazer essa reflexão, você procurou a resposta a respeito se você conhece alguém que escuta a voz? Tenta pensar em que contexto que você procurou, né? Será que você pensou nos seus amigos, por exemplo, do seu cotidiano? Será que você pensou, por exemplo, no seu parceiro ou em alguém da sua família? Né? Ou de repente você pensou lá no seu trabalho, em algum paciente? Ou se você só pensou em pessoas, tentando lembrar assim, de pessoas que estavam com problema e procurando ajuda, ou num hospital, ou num CAPS, ou numa terapia, né? Assim, em que contexto você procurou isso, né? Porque aí eu queria que a gente pensasse o que isso, esse quase reflexo que a gente faz, de onde a gente procura as vozes, o que isso diz a respeito do entendimento que a gente tem sobre as vozes, tá? Bom, vou apresentar aqui para vocês uma ouvidora muito famosa, né? Esse aqui é um quadro do Leonardo da Vinci. Essa aqui é a Maria, mãe de Jesus, né? E o anjo que veio trazer, né, a boa nova aí que Jesus, ela ia dar luz ao Filho de Deus. E eu acho importante a gente pensar nisso, né? Porque muito provavelmente quando a gente escuta essa história, a gente não relaciona Maria como alguém que está, por exemplo, esquizofrênico. Muito provavelmente. Não é isso? Porque a gente entende que essa experiência está dentro de um outro setting. Tá? Como eu disse, nós vamos trabalhar um pouco mais com o discurso religioso, como ele impacta nas vozes, né? O intervoice, ele abarca vários discursos sobre as vozes. Então, o discurso religioso é um dos discursos possíveis para o entendimento das vozes, né? E eu posso dizer que ele até tem algumas vantagens com relação ao discurso mais tradicional da psiquiatria, porque o que acontece é que o discurso religioso, ele pelo menos quer saber o que a voz falou, né? Nem que seja para saber se a mensagem é de Deus ou do diabo, né? Então eu costumo brincar, né? Assim, para a gente poder pensar nisso, né? Será que hoje em dia, né, se Maria fosse receber essa anunciação e fosse dar a luz ao Filho de Deus, né, será que Jesus não nasceria dentro de um manicômio? Né? Porque a gente fala muito de reforma assim, mas ainda tem bastante manicômio, bastante internação por aí, né? Será que ela não nasceria, ele não nasceria dentro de uma instituição ao invés de uma manjedoura? Né? Então eu vou deixar essa reflexão para a gente pensar, tá? E também vou trazer para vocês poderem comparar com as pessoas lá
que vocês pensaram que escutam vozes, e também para vocês compararem com onde é que você procurou as pessoas que escutam vozes, né? Alguns ouvidores famosos, tá? Então, tá aqui, né? Vamos ver se todo mundo conhece, né? Então, Beethoven, né? Que é o músico, Alexandre o Grande, né? Charles Dickens, inclusive, ele é um grande escritor, né? Os ingleses dizem que depois do Shakespeare ele é o maior inglês escritor, e ele criou um conto de Natal, né? Tem algumas obras famosas, né? E ele disse no fim da vida que na verdade ele nunca escreveu nenhum livro, porque na verdade eram as vozes que ditavam para ele os livros, né? Bom, aí a gente tem o Gandhi, né? O Anthony Hopkins, que é ator, Virginia Woolf, o Jung, né? Que é um teórico aí da psicologia, Martin Luther King e o Sartre, né? E, claro, Jesus aí, para quem deu uma olhada na Bíblia aí, tem bastante relato. Queria ressaltar uma outra coisa dentro disso, que se a gente pegar escritos antigos, né, seja a Bíblia, mas mesmo se a gente pegar a Ilíada, a Odisseia, por exemplo, do Homero e outros escritos antigos, é muito comum que os personagens escutem vozes, né? A representação cultural das vozes era algo muito comum, né? O que traz questionamentos importantes a respeito disso, né? De será que as vozes não são mais comuns do que a gente gosta de acreditar? Tá? Vou deixar esse questionamento aí para vocês. E o convite para seguir comigo nessa trajetória de pensar as vozes dentro de uma outra abordagem. Tá bom? Queria agradecer vocês que estiveram comigo até agora e convidar para a gente continuar com isso. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.